Olá, eu sou a Cristiane Lemos, professora da Universidade Federal de Goiás e faço parte do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, Núcleo Goiânia, e também estou na diretoria ampliada do SEBS Nacional. Eu estou aqui hoje porque a Beth me convidou para falar um pouquinho sobre o SUS. Nós do SEBS, a gente tem uma historicidade em relação à defesa do SUS, porque a criação do SUS se iniciou na década de 70. E o SEBS foi muito importante nesse aspecto, porque foi um grupo de professores, trabalhadores, que se juntaram, né, e começaram a pensar uma proposta que superasse a ideia da saúde que existia na época, que era o INAMPS. Então, o INAMPS, ele nem todo mundo tinha acesso à assistência, somente quem tinha carteira assinada. Ele era excludente. E o SUS parte de uma outra ideia, de uma ideia de universalidade, né? Todo mundo tem que ter direito à saúde. E a saúde é um dever do Estado, é o Estado que financia a saúde. A gente poderia pensar, por que essa preocupação da saúde ser gratuita? Vocês sentem na pele, né? Vocês que fazem parte de um grupo que tem uma doença crônica. Mas a maioria dos brasileiros pode não entender, né? Por que alguns países, não é só o Brasil, optou por ter sistema de saúde público e gratuito. Se formos pensar em termos de direito, a saúde é um direito de dignidade humana, não é como um bem material que eu escolho comprar ou não. Se eu não tenho saúde, eu não tenho dignidade, eu não consigo trabalhar, eu não consigo namorar, eu não consigo ter boa relação com a minha família, né? Então, a gente não escolhe ser doente. E se eu estou doente, eu preciso ter saúde. E o SUS é mais do que tratar a doença. O SUS, ele pensa em prevenir a doença, né? Se a gente for pensar na atenção básica, a ideia é mais de evitar que a doença chegue. E daí eu considero o SUS como algo revolucionário. Eu tenho ciência que o SUS está muito longe de ser o que ele é, né? O que ele preconiza, o que ele idealiza. Por quê? Porque o financiamento do SUS, desde a sua criação, ele foi insuficiente. Teve momento que o INAMPS tinha mais dinheiro que o próprio SUS. Porque começamos o SUS também em 1990, efetivamente, ele foi criado em 88 na Constituição, mas foi no governo Collor que ele começa a ser instituído. E o governo Collor não era um governo que era a favor do financiamento da saúde, que era a favor do Estado, ele era um governo de cunho neoliberal, né? Então, o SUS já começou muito subfinanciado. Mas vocês pensem bem, se o SUS é muito bem financiado, se o SUS começa a se efetivar na prática de uma maneira muito diferenciada, como é preconizado, será que incomodaria alguém? São reflexões que eu gosto de fazer. O SUS dá certo? Atrapalha alguém? Gostaria que vocês colocassem esse ponto em debate, né? Com certeza, ele atrapalha alguém. A indústria da saúde, ela movimenta muito dinheiro, né? Ou melhor, a indústria da doença, ela movimenta muito dinheiro. Então, são questões bastante importantes refletir o quanto é difícil a luta pelo SUS. É muito difícil, porque você vai estar lutando contra algo que dá muito lucro, né? É importante que a doença permaneça, entre aspas, né? Para que movimente esse mercado de medicamentos, de equipamentos, né? De profissionais de saúde e assim por diante. Voltando àquilo que eu estava dizendo sobre a prevenção, o SUS só vai dar certo quando a prevenção der certo, né? Os países que têm sistemas universais mais avançados, como o Canadá ou a Inglaterra, eles priorizam a questão da prevenção, porque essa é a mais barata, né? É a que não vai lotar hospitais, é lá na atenção básica, é na saúde da família, é que se resolve a maioria dos problemas. Eu queria só fazer um simples exemplo. Quando eu era criança, eu era muito internada por desidratação infantil. Minha mãe não tinha noção, nem meus vizinhos, de que era isso. Cada desidratação, ao invés de soro caseiro,
Minha mãe me levava para o hospital, eu estava com febre, tipo um quadro virótico, e me internavam no soro, né? Nessa época o INAMPS recebia por procedimento, então era um tal de fazer cirurgia, fazer procedimento, extrair dente, né? E hoje a filosofia é outra, né? É a prevenção. Então a saúde da família tem que estar o quê? Ao invés de só oferecendo remédio de hipertensão, ela tem que estar levando as pessoas para quê? Para caminhar, né? Fazendo grupo de idosos para tratar da saúde mental. Nós temos os NASFs, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que tem psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, outros profissionais que vão dar apoio também para as diversas questões da saúde. Então, a ideia do hospital seria o quê? Quando a atenção básica não conseguiu resolver a maioria dos problemas, né? Uma pequena parcela iria para os hospitais, só que na prática isso ainda não funciona. Os hospitais ficam lotados, né? E com subfinanciamento essa questão se torna pior. Agora, na época da pandemia, o SUS ele toma, né, uma certa centralidade. As pessoas começam até a entender a importância dele, porque todo mundo usa o SUS. É uma ignorância muito grande. A pessoa fala, mas eu tenho convênio, eu não uso o SUS. Usa. O SUS é vigilância sanitária, o SUS é vigilância epidemiológica. Traduzindo, se eu vou num supermercado e compro uma mercadoria, eu estou usando o SUS, porque lá teve um fiscal da vigilância sanitária que cuida da fiscalização dos alimentos, ou se eu vou na padaria, ou se eu faço uma escova progressiva, né, que passou pelo selo da Anvisa. A Anvisa é um órgão do SUS. O SUS, ele produz vacinas, ele produz medicamentos, né? A Fiocruz, o Butantan, tudo é SUS. Então é muita ignorância algum brasileiro pensar que não usa o SUS. 100% dos brasileiros usam o SUS. 75%, em torno de 75%, depende exclusivamente da assistência à saúde. Os outros 25% têm convênio. Isso também é um dado importantíssimo. 75% utiliza o SUS. Isso faz com que o quê? Que a defesa do SUS deveria ser muito grande. Mas, infelizmente, os últimos governos, o que que eles têm feito? No governo Temer, nós tivemos um congelamento de recursos do SUS por mais de 20 anos. O SUS, que já é subfinanciado, é 4 ponto pouco por cento, né? Se você olhar o gráfico da pizza lá do financiamento, nós temos 4 pouco por cento do orçamento para o SUS. Isso é muito pouco quando se compara aos países que dão certo. Então, como que se congela recursos de algo que é superior, né? A saúde é o que nós temos de melhor. Vocês bem sabem disso. Então, defender o SUS deveria ser a máxima de cada brasileiro. E principalmente dos 75% que depende. Só que o que a gente vê na mídia? A gente tem alguma informação do SUS positiva? Não. A mídia, ela só mostra as fatalidades do SUS. Ela vive disso, né? Eu me lembro na época do congelamento de recursos, mostrando materno infantil, mostrando as mães chorando, né? Porque já começou a ter um impacto. Eu falei, gente, essa TV nunca chamou ninguém para discutir esse congelamento de recursos, né? Eu não vi, assim, eu participei de alguns debates na TV universitária, na rádio universitária, mas você não vê esse debate mais amplo. A população, ela é desinformada sobre isso. Isso é muito sério, né? E quando vem os problemas, a ideia é de culpar o SUS. Ah, o SUS que é o problema. O SUS é ruim. Eu vejo isso muito na minha família. Esses dias eu tive um parente que ficou vários dias internado na UTI e veio a falecer. Ah, foi o SUS. Aí eu lembrei, olha, minha mãe, ela foi para um hospital, tratada com convênio, e teve um erro médico seríssimo. Ué, e ela não era SUS, aí como é que você vai me explicar? Então, achando que a mãe faleceu porque o SUS não presta, e a mãe foi muito bem cuidada. Eu falei, você teria condições de pagar essa UTI para a mãe por mais de 10 dias? Você tem noção de qual que é o valor da UTI? Né? Então, a pessoa não tem. E esse é o grande trabalho nosso, né, do SEBS e de cada um que queira entrar nessa empreitada. A gente tem que mostrar o que é o SUS,
Aqui eu estou falando muito pouco sobre ele, algumas reflexões. A gente tem que apresentar, levar para as redes sociais, para os grupos de família, não só quem depende diretamente, mas todos, né? Mesmo quem. A minha ideia é que o SUS fosse 100% universal, como está na Constituição, não deveria ter convênios. Porque nesses países que dá certo, tipo a Inglaterra e o Canadá, é pobre e rico que utiliza os hospitais públicos. Vocês viram lá na Inglaterra, o Boris Johnson foi internado, né? Teve o Covid e foi internado no hospital público e agradeceu. Ele mesmo percebeu o tanto que o SUS era importante. Lá chama NHS, viu, pessoal? Eu tô falando só para ficar mais didático. E os próprios ministros, esses, o Mandetta e o Tache, né? Que adentro, o Tache ficou muito pouco. Eu achei muito interessante o Mandetta usar o jaleco do SUS, porque esses médicos, né, que não têm muita vivência na saúde pública, muitas vezes não conhecem o SUS. E eu percebi que o Mandetta, ele entendeu o que era o SUS e por isso ele colocou o jaleco do SUS. Um ministro colocar um jaleco do SUS para as entrevistas, para mim foi muito importante. Bom, gente, enfim, é isso. Eu vim aqui só falar, dar esse alô. É um vídeo doméstico, assim, com erros de fala, que eu não vou gravar duas vezes. Estou muito cansada, que semana, apesar da gente estar na quarentena, a gente está produzindo muito, né? E peço a vocês que nos ajudem nesse papel da defesa do SUS. Quem ainda tem dúvidas, a gente pode conversar mais em outros momentos para saber mais, né? Por que que essa mídia não mostra o SUS na sua inteireza, não mostra aquela que os medicamentos de alto custo, que muitas pessoas ricas utilizam, é pelo SUS, né? E eu sei que pobres usam, mas muitos ricos, porque os ricos são mais bem informados. E eu vejo que eles ficam caladinhos quando eu falo na defesa do SUS. Eu falo, eles devem a vida ao SUS e ficam caladinhos. E na porta do HC eu fiquei um tempo discutindo algumas questões com algumas pessoas, mesmo do interior. Muita gente, elas falam, as pessoas mais privilegiadas da minha cidade fazem cirurgia aqui no HC. Então, gente, sinceramente, eu acho que o brasileiro vai ter que ter uma outra perspectiva do SUS, não só agora na pandemia, mas na pós-pandemia. E ter outra perspectiva é também pensar politicamente, né? Quem é que defende o SUS e quem não defende? Isso tem que ser a máxima que todos devem pensar.